Você está no LXP Talk, um programa do Sérgio Mena Barreto. E a nossa intenção aqui, o propósito aqui é extrair essa vivência toda do Sérgio, os hacks que ele tem, a experiência que ele tem. Aqui a gente tem convidado, inclusive, falando de informação, se você comentar esse podcast e todos os outros, você recebe aí um guia, um material, um copy, um PDF, como você quiser chamar dessa entrevista, desse bate-papo. E nós estamos vivendo um momento agora, começo do ano de 2026. Olha que época importante, 2026. E hoje o tema desse podcast é planejamento. Eu quero te falar uma coisa, Sérgio. Eu te admiro em várias coisas, mas uma coisa que eu te admiro, e eu fiz uma mentoria com você, eu e um grupo de alunos, e lá você trouxe esse tema de planejamento. Tem uma planilha. E eu falei assim, por que não perguntar para o Sérgio como é que ele faz para Coreia... Ó, 2025 você foi, vamos lá. Uma vez na Coreia, vai. 2 vezes na China. 2 vezes na China. Muitas vezes a Brasília, muitas vezes Brasília. Estados Unidos, umas 3 vezes. Eu fui com você para Porto Alegre, eu fui com você para Fortaleza, eu fui com você para São Paulo. Você fez um dos maiores, você e seu time, um dos maiores eventos que é antes e depois no Varejo Farma. Sim. E você, eu sei que você tem um time incrível que te dá um suporte, mas você tem uma agenda, você é um ser humano, você tem suas coisas. Claro. Você vai no teatro toda semana, arte toda semana, você tem uma ONG que você contribui, você tem um livro que já vendeu mais de 80 mil unidades. Duas empresas. Você tem 2 empresas. Fora a minha própria empresa, Você eu sou sócio em 2 empresas. Você é sócio de outras empresas. Você é um influenciador. Eu sei que as empresas pegam, assim, só um pouquinho, né? E ainda você é gente boa, amigo. Esse é a pauta do podcast. E será que eu consigo extrair de você em 30 minutos? Vambora. Bora? Vambora. Vai. Primeiro, vamos falar de 2026, né? Vamos. Não sei se você já parou para pensar o significado desse ano que a gente vai viver. Assim, vai ser um ano muito poderoso. Poderoso, Sérgio. Eu tô preparado para te ouvir. Energeticamente falando, né? Já falei com várias pessoas aí sensitivas, né? A gente encerrou um ano difícil. Que ano vai ser agora, Sérgio? Vai ser um ano do tipo, né? Um ano de recomeço, um ano de começo poderoso, né? Uau. E isso é muito, muito interessante, porque você sabe que eu acredito que a vida acontece em ciclos, né? Se a gente terminou 2025, foi um ano de um set, né? Um fechamento, um ano de encerramento, um ano que, por causa disso, é um ano tenso, é um ano nebuloso. Apesar de que no setor farma a gente teve ótimos resultados, mas muito, de um modo geral, né? A humanidade, o mundo em guerra, as mudanças, as turbulências trazidas pelas mudanças de IA e tudo mais. A gente agora se depara com um ano super zeradinho, né? Um ano que é um ano de começo, um ano energeticamente super bom. A gente sei que a gente tem um mês de Copa do Mundo, divertimento, eleição, muitos feriados. Para o varejo isso tem um impacto enorme, os feriados, né? Porque cai mesmo a venda. Mas vai ser um ano poderoso, Então, você tá com esperança? Então primeiro trabalha com isso em tela, que isso já é um bom primeiro passo. Mas isso é uma boa notícia, Sérgio? Se a gente vai ter um ano legal, isso já é uma primeira coisa, né? Energeticamente falando. Planejamento. Eu tava numa reunião ontem, e falando como uma pessoa super, que eu tenho uma admiração profunda, 82 anos de idade. Sábio. Um sábio, um pensador assim, incrível, né? E a gente tava conversando sobre isso, sobre o tempo, a noção de tempo. E foi muito... Ele começou a rir quando eu falei que eu tava vindo da Coreia, e eu tava num voo da Emirates, um voo longo, 15 horas de Dubai até São Paulo, né? E eu fui planejar os meus 5 anos, como eu sempre faço. Eu sempre planejo 5 anos para frente, reviso o ano que tá fechando. Então eu fiz isso no ano passado ainda. E planejo 5 para frente, né?
Tá aí. Como que eu faço? Eu pego uma página de um caderno. No meu caso, hoje é um tablet, eu uso um iPad, eu divido em 5, ponho 5 traços assim, Tá, 5 né? colunas? Exatamente, que são 5 colunas, né? Tá. E um para cada ano. E você começou em 26, 27, 28, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Eu planejei 26 a 30. E aí tem coisas que você começa a colocar no ano que você sabe que não acaba ali, que você acaba em 1, 2, 3 anos. Uau. Tem coisa que você sabe que vai durar 5 anos. Tem uma transição que você sabe que vai durar 2. Você tem. Então eu comecei a fazer esse exercício. Fiz o exercício dos 5 anos, porque eu tinha muito tempo de voo, aproveitei. Eu faria isso num final de semana, se fosse um dia qualquer, né? Faria isso num sábado ou no domingo em casa. Mas como eu tava num voo sozinho, aí fui desenhar ali. E aí me deu uma coisa na cabeça, Marcelo. Quando eu tava fazendo um negócio no tablet lá, eu vi que o tablet eu podia abrir 2 páginas, uma seguida da outra. Aí eu olhei assim e eu disse, eu vou pensar os próximos 60. 60 anos? É, que se eu tenho uma tese, não é uma tese, está baseado em evidência científica, né? Os cientistas todos estão dizendo que nós da nossa geração vamos viver pelo menos 120, 130 anos. Certo. Então, por que não, eu que estou 50 e poucos, trabalhar essa perspectiva de 60? Eu nunca tinha feito isso, eu sempre trabalho 20 anos para frente, 30 anos no máximo, né? Eu sou da teoria dos chineses, que dá para planejar 30 anos e sair dividindo isso de 5 em 5, você tem 6 ciclos que você pode planejar. Mas, assim, foi um exercício muito difícil planejar 60, sabe? Me imaginar com quase 120. E a cada 10, aí eu dividi de 10 em 10, né? O ciclo não foi 7, foi as de 10. 10, as minhas... É para ficar mais fácil a conta, né? Tá. E as minhas possibilidades, as minhas conquistas e as minhas contribuições que eu gostaria de fazer. Mas eu saí de lá dessas 15 horas de voo. Sério? Alguém pode dizer, esse cara é maluco, né? 60 anos. Eu saí com Uma perspectiva. um esboço, uma perspectiva de 60 anos, que eu vou ter que voltar para ela para concluir. E os 5 anos, os próximos 5 bem desenhados. O ano que vem, então, aliás, o ano que vem não, esse ano, né? Que a gente tá. Esse ano tá. Puta, porque eu esqueci de trazer a base em papel, que eu começo em papel, depois aquilo vai para calendário, né? Mas esse ano tá totalmente planejado, assim. E aí você me fez uma provocação na pergunta, né? Sim. Como que dá para conciliar um monte de viagem? Isso. Eu vou esse ano 3 vezes à China, é o que está programado. Por exemplo, que são viagens grandes, né? Mas como que dá para conciliar tanta viagem, tanto trabalho? Sou só assim, além da minha empresa, mais 2 empresas. Sim. Como que a gente concilia tudo isso e podendo se divertir? Arte. Toda semana tem arte. Você é minha inspiração. Porque se a gente coloca... O meu entendimento é simples. Se eu coloco tudo no papel e depois vira calendário no iPhone, tá tudo agendado, tá tudo previsto, e aí eu vou delegar as obrigações, as funções, né, o que precisa para as pessoas que tem que fazer. Se tudo tá bem planejado, o jogo tá ganho, assim. Então eu descanso no trabalho. O trabalho para mim é legal. Eu descanso no trabalho. Eu sinto você leve. Trabalho não é... E olha que tem obrigações que são impossíveis, né? Assim, são muito difíceis de lidar com elas porque a gente não tem a governança. Brasília, eu não tenho governança sobre Brasília. Eu não tenho governança sobre coisas que são maiores do que a gente imagina. Mas, apesar de tudo, né? Com um planejamento básico bem feito, o resto flui bem. Que legal. Eu quero só voltar na história dos 60 anos, porque eu fiquei curioso com uma coisa. É sério. O que você viu nesse Sérgio de 120? O que quando você... Porque você tem muita visão, né? Você medita, você tem visão espiritual. O que você viu lá, Sérgio? Você pode jogar para o universo aqui comigo? Não. Não vou jogar para o universo, mas eu vou dar pistas. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que quero viver 120 anos... Eu tenho uma certa obrigação comigo sob um ponto de vista físico, para começar. Ok. Biológico. Seu tabernáculo. Por exemplo, minha coluna é meia boca. Então, eu tenho que
Com essa visão de longo prazo, eu vou ter que, gente, eu tenho que conviver com essa coluna há 60 anos. Tá. O que é que eu vou fazer agora Ok. para melhorar o que não é tão bom, mas sabendo que eu tenho que conviver com ela muito tempo? E, óbvio, a medicina vai me ajudar. As soluções de medicina vão... Né? Não sei se vocês estão acompanhando agora, tem uma grande discussão, uma grande publicação em cima dos peptídeos, né? Sim. E que o FDA acabou de registrar um peptídeo novo sobre energia das mitocôndrias, que é uma coisa super básica. Se eu mexo na regeneração celular e essa célula ela não morre, ela se regenera. Eu tenho que cuidar da energia dela. Isso é revolucionário do ponto de vista de saúde, né? Então, nesses 60 anos, passou muito isso, né? A parte biológica. Tá. Os aprendizados que eu preciso ter ainda. Tempo de trabalho, descansar no trabalho, o que eu faço? Então, eu ia te... Porque não é trabalho, não vou ser uma pessoa que vai parar nunca. Mas o trabalho assume diferentes dimensões. Ok, então esse tipo de coisa foi pra lá, né? Imaginando um Sérgio mais cansado também, um Sérgio mais... que o corpo tá mais, né? Não tá igual ao atual. Como que lida com isso? Então, uma vez fui para uma reunião eu já passei por muitos, não vou chamar de guru, mas entidades espiritualmente super interessantes, elevadas. né? E uma coisa que um desses caras me falou assim, é muito importante você pensar no dia da sua morte. E é uma coisa meio contraintuitiva isso, porque pensar na morte, quem quer pensar na morte? Mas pensar no dia da morte, pensar em como você chega lá, te ajuda a viver bem, te ajuda a ter fôlego e ter sede de viver, né? É impressionante, Marcelo, porque eu falo com algumas pessoas, não, 70 anos tá bom. Ai, não, se eu viver 80, Deus me livre de ficar sendo um velhinho. Dependendo dos outros. Gente, assim, que visão, né? Claro que eu fazendo uma projeção de viver até uns 120, eu sei que eu vou chegar velhinho, eu sei que eu vou chegar talvez dependente de alguém, eu sei que eu vou chegar talvez morando num espaço que eu preciso de apoio, mas pensar nisso, toda a capacidade que eu posso ter de produzir, de contribuir, de realização, de ajudar o próximo, de me sentir feliz, me sentir completo. Isso é muito poderoso, porque isso coloca esse negócio para trabalhar aqui, né? E assim, eu quero dar uma resumida nisso que você falou, porque eu quero entrar num outro assunto, mas que tem a ver com isso. Então, primeira coisa de trás para frente, né? Você joga lá e vai puxando. A gente até falou isso em outro episódio, pessoal. Conceito vivo, que eu vivo isso. Mas o Sérgio tem um princípio. Então, traduzindo ele coloca lá e que ação que eu tenho que fazer. Então, ele foca, pelo que eu estou percebendo, no que ele pode controlar e na ação. Então, quer dizer... Sim, mas é só o que me cabe. A culpa é da ação, não é do que vai te ocorrer. É o que me cabe. Eu tenho que trabalhar na parte controlável. Fantástico. É o que me cabe. Se eu vou sofrer um acidente, se o mundo vai mudar, se vai ter uma guerra, se vai mudar as circunstâncias econômicas, não é problema meu. Boa. Agora, se eu posso cuidar da minha saúde, da minha intelectualidade, da minha poupança, do meu investimento, dos meus marcos, Por que não, né? das minhas realizações, das minhas contribuições, eu posso controlar tudo isso, Marcelo. Segundo tópico que o Sérgio trouxe aqui é a questão da leveza. Gente, é sério. Ele circula ambiente super pesado. Eu acho que é pesado. Brasília, para mim, uma imagem que eu faço é pesado. Mas você precisa ir lá. Não, é obrigação minha ir lá. Então, você precisa ir lá vou usar até uma expressão, brigas, né? No sentido de apoios e tal. Mas quando eu olho para você, e é uma percepção, até hoje, nesse dia de hoje, a gente fez outros episódios, né? A percepção ainda apesar disso tudo, é leve. Mesmo a energia dos lugares sendo ruim. Você tá leve, você tá
é tão leve que as pessoas confundem. Todo mundo que me vê transitando lá nos gabinetes de Brasília, no Congresso, minha assessoria diz, você daria um bom parlamentar. Claro que não. Eu não fui feito para esse mundo do parlamento. Admiro quem tem essa capacidade, e essa assim, esse propósito, né? Esse propósito e vive ali. Sim, sim. Não é minha praia. Tá. Mas como eu vou... Mas como eu sou leve naquilo, né, num ambiente que não é meu, as pessoas acham que eu fui feito para aquilo. Não tem nada a ver. Aliás, é um preceito bíblico, né? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Benção. Né? E tem que saber isso, tem que saber, né? O que convém. O que convém ao seu propósito, ao seu objetivo, ao seu quadro, ao seu plano de longo prazo, né? Essa semana... eu vou falar isso de outra maneira. Eu tinha que ter uma reunião com uma pessoa muito importante. De Brasília. Uma das mais importantes do país. Aí eu decidi não ir para a reunião. Porque uma outra pessoa poderia ir, poderia participar. E aí uma pessoa olha para mim, como, mas você não vai? Qualquer pessoa daria algo para estar nessa reunião, para fazer uma foto, para mostrar que estava lá, que tem acesso ao poder. Mas isso não faz parte do meu propósito. Se isso não atende ao meu propósito no momento, se isso não contribui com nada, para que eu vou ou não vou? Então esse tipo de coisa, mesma coisa que... mas é o veículo importantíssimo XYZ que você vai colocar a sua cara lá, não me interessa. Não está atendendo ao meu propósito atual, ao meu objetivo, ao que eu estou trabalhando. Então eu sou muito tranquilo com relação a isso. Então o objetivo é assim, tem que ser leve, senão não faz sentido. Tá fazendo sentido isso para vocês? Tem que ser leve. O trabalho tem que ser leve e isso vai fazendo com que as conexões, as outras pessoas. Próximo ponto aqui é o seguinte, você já entrou um pouco no assunto que são prioridades. Por quê? Você tem que dizer sim para algumas coisas e não para algumas coisas. Como é que você escolhe? Que critério que você usa, além de propósito? Eu já entendi. Propósito é interessante, mas o que mais? Porque tem micro decisões que você tem que tomar também. Você tem uma agenda diária. Tudo está ancorado no propósito. Tudo está ancorado no propósito. Tudo está... Ontem eu estava numa reunião com esse cara super legal, que é uma referência para mim. Aí ele falou, eu quero que você fale nos eventos. E o tema lá era espiritualidade. Ele me chamou para eu falar de espiritualidade. Eu quero que... Aí ele me disse uma coisa muito engraçada. Tem gente que vive ou viveu a espiritualidade e não sabe falar. E tem gente que fala, mas não viveu. Nossa, e você... Fala de novo, porque... Não, calma. O cara tem 82 anos, eu preciso... Aí ele disse, por que eu lhe chamei para falar disso? Repete a frase, por favor. Tem gente que vive uma espiritualidade, tem uma vivência espiritual, incorpora isso no dia a dia, mas não sabe falar, não sabe como dizer. Não tem uma consciência. Como falar isso para as pessoas, para inspirar outras pessoas. Evangelizar, digamos assim. Tem gente que não tem e só sabe falar. E aí ele disse, se você tem as duas coisas, você vive e fala bem, então você tem essa capacidade de convencer, né? Então, assim, quando eu defini o propósito, tenho meus objetivos, tenho as minhas metas de longo prazo, médio prazo, parece mágica, Marcelo, mas as coisas vão se encaixando. Que benção. Que legal. Vem o que tem que vir e o que não tem que ser vai se expurgar da maneira normal, né? Quem cuida da minha agenda, por exemplo, não sou eu, é a Sandra, minha secretária, que você sabe. Eu me livre de dizer para ela que ela trabalha comigo há muitos anos, mas faz mais de 25. Ela não gosta que fala. Mas eu distribuo os slots para ela, tá aqui os próximos 2 meses. Eu entrego para ela os slots todos. Obviamente, dentro daquilo que já não está ocupado por causa do planejamento normal, que já tinha minhas viagem, atividades normais. Por exemplo, o da Abrafarma já está pronto desse ano? 2026 está pronto. Ficou pronto em novembro, na verdade. Eu aprovei em dezembro, na Assembleia, na reunião de 9 de dezembro com o pessoal, a agenda toda, mas já estava pronta
no papel em outubro, em novembro já estava pronto. E então, se eu tenho aquilo tudo distribuído, aí eu já tenho as alocações do que eu preciso. Aí eu distribuo os outros slots, digamos assim, como eu chamo para ela, né? E ela vai administrando aquilo. Mas o que não tem que ser, não será. Não vai ser. Então o convite errado vai aparecer no dia que eu não posso. Uau, que benção. É assim que Né? você olha. É assim que eu olho, e assim vai. E- O que não é pra ser, Marcelo, não é. E o que é pra ser tem muita força. O É. que é pra acontecer tem muita força. Eu vou usar o nome Deus aqui, né? Claro. Você acredita, então, que Deus te guia? Assim, eu sei, a Ah, gente tá falando de óbvio. planejamento, mas É óbvio. Deus te guia, o óbvio, Espírito Santo, o Espírito, tipo assim, vai pra cá, óbvio, Sérgio, vem pra... óbvio. Mas a gente, sem esse lado. Quando a gente ignora essa camada espiritual, né, essa quarta camada, como eu batizei, você perde a sua essência. Nós somos seres espirituais que, por acaso, Tá nesse corpo. estamos nesse corpo, fazemos coisas materiais e geramos resultados materiais, mas é uma auto-enganação achar que nós seríamos seres materiais que, porventura, de vez em quando, vamos pensar no espiritual. É uma inversão total de valores, né? Quem pensa assim não aprendeu, não refletiu sobre a jornada, não entendeu o que está fazendo aqui, não tem a centelha da evolução, da reforma íntima, né? De se transformar numa pessoa melhor. Óbvio, Deus. Eu não acredito. Tá. Não é que eu não acredite. Assim, eu não acredito da forma como falam em predestinação. Boa, então traga aí. Eu não acredito na forma como se vende essa ideia aqui. Tipo, tá tudo Existem escrito. os eleitos e existem uns perdidos. Tá. Existem Essa os coisa que vão. excludente. Eu não acredito nisso. Tá. Eu não acredito nessa predestinação desse jeito. Mas eu acredito no contrato que a gente assinou antes de vir, Tá. que a gente não tem consciência dele, porque se tivéssemos enlouqueceríamos. Imagina se você tivesse, né, soubesse o que você vai passar na vida. Ia ser ruim, né? Exatamente. Ansioso, Acredito no livre-arbítrio, acredito na força divina que nos acompanha, que nos protege de tudo, na centelha. Eu sou uma centelha divina, você é uma centelha, um pedaço de Deus, né? Então, assim, se a gente não tiver esse foco também, né, não tivesse essa conexão, a gente está deixando de honrar aquilo que é mais precioso em nós, que eu faço sermos seres espirituais que estamos aqui vivendo e tendo uma experiência terrena. Né? Que legal. Ô Sérgio, o apóstolo Paulo fala na Bíblia de alguma coisa assim, tipo, pensa nas coisas do alto. E me parece que você, apesar de ser uma pessoa terrena, tendo que resolver um monte de bucha, né, que é o... Sim, é a vida. Você tá sempre tentando se conectar, tipo, sempre. o que Deus quer? O que... É isso, né? Não, é isso mesmo. E quando a gente quando não se conecta, e quando eu não sigo minha intuição, para usar a palavra mais comum, né? Mais comum de compreensão. Puta, me ferro. Agora, Sérgio, eu vi você numa palestra... Aliás, até sei, vou me ferrar. Eu já tô... Você já sente que você vai... se eu não sigo minha intuição. Mas, às vezes, você tem coisas que são Você ingovernáveis, né? O meu coração, o meu espírito diz não e a minha necessidade diz sim. A minha necessidade naquele momento. Eu passei 2025 por um momento terrível. Eu até postei isso nas minhas redes sociais e as pessoas acharam que eu estava doente, que eu estava com um problema, sei lá o quê. E não, era uma coisa de trabalho que eu tive que enfrentar, uma situação que eu tive que expor uma situação. E quando você tem que desnudar uma situação, ou você tem que jogar luz sobre aquilo que é vou falar que é da treva, mas que não... Das sombras. E a luz desinfeta. Né? Isso, óbvio, eu sou um ser humano como outro qualquer. Então, claro que eu pensei várias vezes antes de fazer isso, no meu dever de ofício de fazer, mas ao mesmo tempo eu sabia que ia ser pesado, que eu ia sofrer. Então eu depois tive uma outra situação que eu me deparei com a mesma pessoa, com a mesma situação. Essa parte eu não sei. Aí foi num encontro privado e eu explicitei para ela tudo que eu senti. A pessoa até ficou meio chocada, tal. Eu disse, olha, foi isso. Eu me senti assim por ter feito.
tinha que ter feito, e você é responsável pelas suas ações, né? E é como eu também sou responsável pelas minhas e eu carreguei o fardo disso. Então, se a gente tem consciência, né, do que a gente, do propósito, se a gente sabe que vai enfrentar certas coisas, mas a gente... Essa é uma coisa que eu não tinha planejado, mas eu sabia que a minha intuição tinha dito, você vai ter que fazer, né? E aí depois da assessoria, com muita discussão da assessoria, me convenci que tinha que mesmo fazer, encontrei a forma certa de fazer. O jeito. Mas é algo que, assim, óbvio, para quem tem uma sensibilidade, mexe. Então, tô abrindo uma coisa aqui que é muito íntima, mas que acontece de vez em quando. Que interessante. Sérgio, eu assisti uma palestra sua, acho que foi em São Paulo. Foi em São Paulo, no Future Trends, e você trouxe, até foi muito esquisito no palco, você levou um monte de pedra, né? E aí você levou pedras tal, e contas. E eu achei muito interessante aquela atividade. Eu queria, eu sei que o tempo é curto, mas eu queria que você contasse, porque Sim. você fez uma metáfora para que todos compreendessem uma escolha de prioridades, né? Eu falo nessa apresentação de intencionalidade. Sim. Por exemplo, não é só você ter um planejamento de longo prazo, é você colocar a sua intenção na sua vida. Tá. Eu toda vida que eu vou para reunião, vou para algum local, eu disse, qual é a minha intenção? Por que eu vou, exatamente? Por que eu vou fazer isso? Qual o sentido de eu fazer isso? Então eu meço muito. Às vezes, eu não sei a intenção. E eu descubro no meio do caminho. Eu sei que eu tenho que ir, mas eu não sei por que eu tenho que ir. Aquilo tem uma dissonância. Porque vai se revelando depois, lá? Vai se revelar depois, né? E no momento eu não sei o que é. Tá. Então, mas 99,9% das vezes, se a gente acorda de manhã cedo, tá, e já coloca a intenção de como vai ser seu dia, que resultado você vai ter, que aquele dia faz parte de uma série de dias que tem... De 60 anos? De 60 anos, ou de pedaços que você vai atingir objetivos, é muito mais leve e é divertido até. É divertido. Né? Aí eu criei essa metáfora que é a vida cheia de pedras grandes, gigantes e pequenas. Você estava levando umas grandonas. Exatamente. Sim. As grandes representam o quê? As coisas estruturais. As coisas que tiram o sono da gente. Por exemplo, família. Às vezes é família, às vezes é uma dívida que você tem que resolver, às vezes é uma coisa que você tem que aprender que você não conseguiu. É uma coisa poderosa, uma coisa que mexe com outras. É uma coluna de um alicerce. Um alicerce. Sim. Essas pedras grandes, você tem que colocar como prioridade e resolver logo. Porque se você não coloca... E às vezes você tem 19 pedras grandes, mas você só consegue tratar uma por vez. Coloque uma. Coloque uma. Porque se você não coloca a intenção de tratar aquela pedra grande naquele momento, o dia vai se enchendo de quinquilharia. Aquelas pedrinhas. Que são as pedrinhas. E no final, você não resolveu a pedra grande. E quando você resolve uma coisa que é estruturante, um monte de pedrinha cai fora. É verdade. Porque você já resolveu aquele negócio que é forte. Então, as outras coisas que ficam ali tramitando em torno, e-mail, chefe chato, coisa pendente, aquilo vai cair fora. Porque você já resolveu uma coisa poderosa ali. O universo também, ele nos ajuda e nos devolve coisas boas, né? À medida que a gente vai resolvendo coisas grandes, a gente também vai tendo boas. A gente é muito pouco grato, sabe, Marcelo? Se a gente fosse mais grato, quando a gente conseguisse resolver as pedras grandes e colocar e os marcos necessários que a gente vai ao longo do caminho, se a gente fosse grato cada vez, um monte de merda miudinha não enchia o saco da gente, porque não precisa. Você resolve isso, a própria linha do tempo estrutural depois ela se ajusta, né? Ou é como se aquela pedra grande esmagasse todas umas lasquinhas ali que não faz nenhum sentido. E às vezes aquela lasquinha que fica ali no seu pé, enchendo o seu saco, tá ligado? Que você não consegue, uma dorzinha já chata, né? Então, assim, resolver colocar a intenção, colocar as pedras grandes primeiro, sempre é um melhor negócio, sempre é uma coisa que funciona para todo mundo. Então, eu uso essa metáfora. Por que eu levo as pedras no palco, o pessoal fica olhando lá? Para não esquecer, né? Você tem que primeiro resolver as pedras grandes. Eu vou propor ao Sérgio um dia, vou fazer um desafio da gente tentar fazer aqui,
Eu acho que dá pra gente fazer essa atividade. Vamos fazer. Porque, ô Sérgio, o que que acontece, eu te ouvindo aqui? A tendência nossa do ser humano é deixar essas coisas estruturais para depois. Então, e pelo que eu tô te entendendo... trabalho, né? Tá fora da zona de conforto. Resolve primeiro, é isso? Vai lá. Eu tenho... Esse livro aqui, Zona de Coragem, fala exatamente disso, né? Se você ficar dentro da sua... Eu não tenho um exemplar hoje, mas se você ficar dentro do conforto o tempo inteiro... E geralmente essas pedras grandes, Marcelo, não estão aqui dentro do conforto, estão na coragem. Na coragem. Que você precisa... É um esforço, tá? É um esforço, né? Eu uso a metáfora do elástico, né? Amarra o elástico, vai lá fora, faz o que tem que fazer e volta pro seu conforto, né? Mas as pedras grandes têm que estar colocadas. Se você não colocá-las, você não vai prosperar. Sérgio, você falou muitas pérolas aqui, né? Muitas mesmo. Eu acho que isso vai fazer a diferença em quem está assistindo para ter um 2026. Agora no comecinho do ano, hein? Bom. Eu quero dar alguns resumos aqui, mas eu queria que você tentasse listar isso na sua habilidade de concisão. Eu fiquei muito feliz com o Sérgio de trazer, e ele sabe por que ele está falando isso, que 2026 vai ser um ano bom. Sim. Obrigado. Sim. Você é um profeta. Vai ser bom. Vai ser um ano bom. Um ano de reinício, de começo, então... Grande, de coisas grandes. Para você que tá aí, ó, tá na hora de colocar essas coisas em prática. Agora, tem um monte de gente que tá perdido, tá ansioso, tá tenso. Tem um monte de gente que tá olhando essas pedras grandes. Que recado você dá, Sérgio? Por favor, olhando para aquela câmera. Primeiro, se você não fez um balanço ainda o inventário do ano anterior, faz logo. Dá tempo ainda, Sérgio? Dá tempo, sempre é tempo. Aí você... Por que é importante fazer um balanço? E aqueles negócios que a gente faz no final do ano, né? É o desejo de ano novo. Gente, é importante mesmo. Por que é importante fazer o balanço? Porque você zera. Perdi. É um luto. Perdi e vou atrás de correr o prejuízo. Igual a empresa. Dei prejuízo aqui, você está operando ali, mas você faz o balanço. Por isso que se chama balança, né? Por isso que é balanço. Gente, fiz o meu balanço, minha DRE, demonstração de resultado do exercício anterior. Perdi, tenho que recuperar isso aqui. Né? Perdi, tive que tirar dinheiro, tive que dilapidar o patrimônio para resolver o negócio, não acumulei o que eu gostaria, não aprendi o que deveria. Puta, ficou um monte de pendência emocional. Faz o balanço. Fazer o balanço, aí você zera. Tá bom. Você reconhece. O balanço reconhece as dívidas, não é interessante? Reconhece, apresenta. Ó, tem um passivo aí. Assina o cheque. É isso aí, tem umas dívidas. Então você reconhece a dívida. Bom. Fez o balanço, aí você tá zerado. Aí você tá apto para começar. Para começar, para planejar. Porque a gente fica carregando aquela mochila pesada. Exatamente. É igual você que mudou pra mochila pra rodinha agora. Eu mudei pra rodinha, porque eu tô ficando velho, não quero mais carregar nada nas costas. Então, faz o balanço, zerou. Agora, é daqui pra frente. Daqui pra frente tem prejuízo a recuperar? Tem, mas aí você já zerou. Tá bom. Então, quem tá perdido no meio da confusão, de o que vai fazer, do que não vai... eu tô com dívida no cartão, tô com não sei o quê, tenho pendência que eu não consegui resolver. Cara, faz o balanço e zera. Zerou... Você sabe que você vai carregar para frente e você vai... Aí as coisas que são boas e as pedras grandes, que você vai precisar delas, vão aparecer. O que você não zerar é a quinquilharia que vai ficar ocupando a tua mente, a tua cabeça, o teu sono, a relação na sua casa, com seu sócio, com sua esposa, com seu marido. Tem que zerar a quinquilharia. Zerou a quinquilharia, começa do zero e foca nas pedras grandes. E todo dia que você for... colocou o pé fora da cama, eu falo isso na palestra também, né? Qual é a sua intenção? Faça com intenção, intencionalidade. Eu falo de leis universais. Tudo que vai e volta, né? Tudo é uma troca de energia. Gente, é mesmo. Pesquisa você na internet aí sobre leis universais. E você observa, né? É isso. E se a gente zera as coisas, escolhe as pedras grandes, atua com intencionalidade e vai seguindo o fluxo leve, não tem erro, é vencedor. Você é mais que vencedor, né? Você é mais que vencedor fazendo isso, você tá leve e a palavra do LXP Talk é que você tenha um 2026 fantástico fazendo isso que o senhor falou. Leve e poderoso. Leve e poderoso.
Cara, que ano foi 2025 com tantos desafios, mas esse ano de 2026 eu vou nessa palavra aí também, Sérgio. Vai ser um ano bom, um ano leve e de muita prosperidade para todos nós. É isso aí. É isso aí. Tá bom, gente? Até mais, te vejo no próximo episódio. Deixa eu dar um recado antes, eu falei no começo. Se você comentar esse episódio, dê o teu feedback, você gosta, você curte, você vai receber. Aqui do episódio tem uma inteligência artificial que está gravando tudo e ela dá a visão dela, ela dá os pontos, então você não precisa nem anotar. Basta você comentar que você recebe aí este resumo desse episódio e também várias orientações. Tá bom, pessoal? Até mais, te vejo no próximo.